Queridos irmãos, que alegria, como disse no começo, alegria em estarmos na casa do Senhor com os irmãos. E eu falo de todo o coração, eu já não me imagino o dia que, um domingo, que não esteja aqui com os irmãos. Como é bom. Neste momento peço a gentileza de todos ficarem em pé e cantaremos o hino 286, do nosso cantor cristão. Hino 286. Podem se assentar, por favor. É um momento de oração. E eu peço que alguém, todos que possam se ajoelhar, por favor, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom, Senhor, como falamos, como é bom estarmos aqui na Tua presença. Como diz o salmista, melhor estar um dia aqui do que 1000 longe de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai. Porque o Senhor é o autor da vida e também o sustentador da vida, Pai. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo alimento de cada dia que o Senhor nos concede, Senhor, pela saúde, pela família, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigado pela igreja, Pai, e também pela salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oro e peço, Senhor, para aqueles que estão necessitados de saúde. O Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor possa estar com Tua boa mão sobre eles, afofando o leito, Senhor,
aqueles que estão necessitados de trabalho, Senhor, aqueles que estão necessitados de paz. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode agir na vida de cada um, Senhor. Oramos, pedimos, Senhor, pelos campos missionários, por todos eles, pelo sustento que o Senhor dá a esses campos missionários, Senhor. Abençoa, protege, Senhor. Lembramos também da viagem do pastor Roberto, que o Senhor possa estar abençoando ricamente, Senhor, protegendo, e também na volta dele e da irmã Larissa, que o Senhor possa estar abençoando ricamente, Pai. Vem conosco, Senhor, neste culto, que seja um culto de adoração agradável a Ti, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer. Esta é a humilde oração que fazemos, agradecidos em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
favor, abram suas Bíblias para o segundo livro de Reis, capítulo 13, vou ler dos versículos 14 ao 19. E o tema, encontramos a flecha da vitória. A flecha da vitória. Todos encontraram? Segundo Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão que eu encontrei, achei mais apropriada para esse estudo, na linguagem de hoje. Então, se houver alguma diferença, os irmãos saibam que eu estou lendo nessa linguagem. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor, aqui o Senhor com S minúsculo que está se referindo ao rei, o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, é a tua palavra, Pai. E nós não temos discernimento por nós próprios para compreendê-la, para entendê-la na sua amplitude. Então, neste momento, Pai, nos unge, Senhor, com a tua sabedoria e que possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. É a oração que faço em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para entendermos esse contexto, eu peço, é no mesmo capítulo, para que os irmãos abram, no capítulo 13 mesmo, continua no capítulo 13, mas versículo 7. Vou ler o versículo 7 e depois o 10 e o 11, para entendermos o contexto aqui. O versículo 7. Por que não deixou a Jeoás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé? Porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Versículo 10 e 11. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás,
sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Então, irmãos, aqui temos esse contexto. O rei Jeoás, que foi visitar o profeta, era um Deus que não agradava ao Senhor, mas ele estava com um problema muito sério. Ali no versículo 7, os irmãos podem ver o problema que o pai dele, o rei Jeoacás, tinha deixado, que herança que ele tinha deixado. Eu volto ali, porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Isso para enfrentar um exército poderoso como na época da Síria era nada. Então o rei de Israel, não de Judá, o rei de Israel, Jeoás, estava com um problema sério. E também nesse contexto, uma pequena introdução para entendermos esse texto, tentar pensarmos o que Deus tem para nós nesse texto. Temos que ter algumas mensagens que devemos ter na nossa cabeça para entendermos o texto. Nós sabemos que Eliseu era um profeta de Deus, isso é inegável. Recebeu porção dobrada de Elias. E o próprio rei Jeoás sabia disso. Tanto é que ele foi visitar Jeoás no seu leito de morte já, e ele sauda o rei de Israel da seguinte forma. Vou ler 2 Reis 2, 11 e 12. E assim foram andando e conversando, de repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou, note essas palavras: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. Então, o próprio rei lá, quando saudou o profeta Eliseu, ele falou as mesmas palavras: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. Então Jeoás sabia que ali era um servo do Senhor, um profeta do Senhor. A verdade central, devemos ter isso em mente, a verdade central desse texto que lemos é que flechas da vitória são pessoas que Deus pode usar. Flechas da vitória são pessoas que Deus pode usar. E o último sermão, como foi importante, o último sermão de Eliseu para o rei foi: Jeoás, a flecha da vitória é você. Jeoás, a flecha da vitória é você. Vou no verso 17b, que diz: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, e por meio do Senhor, Jeoás, que Deus vai conseguir a vitória contra os sírios. O Senhor lutará contra os sírios em Aveca até vencê-los. O Senhor aqui com letra minúscula, está se referindo ao rei Jeoás. A flecha da vitória
é a pessoa que Deus escolhe para concretizar os seus planos. Irmãos, nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Olha nossa responsabilidade. Deus quer usar-nos como suas flechas, flechas da vitória. O irmão pode falar: eu sou uma flecha da vitória. Mas para que você possa ser essa flecha da vitória, tem alguns requisitos. E esses requisitos que vamos tentar aqui nesse estudo pensar no texto. Eu sou flecha da vitória, mas quais requisitos que eu devo ter? E desse texto vamos no estudo pensar esses requisitos aqui, com a ajuda do nosso Espírito Santo, para que nos dê entendimento. Então, o primeiro requisito aqui nesse estudo que eu encontrei é reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. Há um tempo oportuno para tudo. Reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. Vou no versículo 14. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei. Primeiro requisito: reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. O profeta de Deus, Eliseu, estava no leito de morte. E o rei Jeoás sabia. E como vimos nesse contexto, ele tinha um problema muito sério. Eu imagino como que eu vou vencer um exército tão poderoso como que o meu pai me deixou. E aqui um parênteses: como um pecado, né, passa de uma geração para outra, às vezes. Por isso que temos que ter muito cuidado quanto a isso. Então ele sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus, era um profeta de Deus, e ele precisava, antes da morte dele, ter um encontro com esse profeta. E ele foi. E os irmãos podem ver que ele foi e ele seguiu cada passo que o profeta, já ali no seu leito de morte, imagino que já nem forças mais tinha. Como um rei, foi, buscou o profeta de Deus. Então ele reconheceu o tempo oportuno. Se o homem de Deus morrer, talvez eu não vá ter uma outra chance. Isso serve para nós, irmãos. Eu muitas vezes, não só na minha vida espiritual, mas também em todos os contextos, vida financeira, vida familiar, às vezes nós deixamos passar uma oportunidade que Deus está nos dando. E nós perdemos a bênção. Como se o rei Jeoás deixasse essa oportunidade que Deus estava dando escapar, ele perderia a bênção. E qual que era a bênção? A profecia de Eliseu: você é a flecha da vitória. A partir de você, Deus vai usar você para vencer os sírios. Olha que profecia maravilhosa. E muitas vezes nós não reconhecemos esta oportunidade de Deus e perdemos muitas bênçãos em nossas vidas. Às vezes nós
reconhecemos até essa oportunidade, mas por algum motivo, teimosia, medo, deixamos essa oportunidade passar. Eu lembro de um fato que aconteceu comigo, vou contar rapidamente, que eu frequentava cultos de advogados lá na PIB, Primeira Igreja Batista de Curitiba, e veio uma pessoa de fora. E mal conversei assim rapidamente com ele e tal, não tinha me falado nada, não tinha me pedido nada, mas eu senti no coração, ele está vindo de fora, advogado novo aqui, senti no coração de ajudá-lo. Só que aí vem nós racionalizamos, racionalizamos. E também do nada, acho que uns 10 dias depois, um tempo depois, ele veio conversar comigo, irmão, você não acredita o que aconteceu, eu estava orando para Deus, né, para fazer um curso em tal lugar aí, e eu não tinha condições de fazer esse curso. E um irmão que eu nem conhecia veio e falou: irmão, Deus mandou te dar esse dinheiro para você fazer o curso. Te dar esse dinheiro, e era para ele fazer o curso. Eu estou contando isso, uma experiência que aconteceu comigo. Eu acho que nesse momento eu perdi uma bênção, né? Eu perdi uma bênção, porque eu tinha condições de... Ele não me pediu nada de ajudá-lo, e a obra de Deus tem que ser feita. Não foi através de mim, foi através de outro irmão, né? Mas olha como perdemos a oportunidade, não só de ajudar, mas de ser mais forte na obra do Senhor, nos nossos trabalhos. Então devemos ter atenção em reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. E por que nós não reconhecemos esse tempo? Muitas vezes, não digo muitas vezes, acho que é total dos casos, é porque nós não temos a comunhão com Deus. Porque quando nós temos a comunhão com Deus, parece que nós temos ali uma anteninha, nós sabemos as oportunidades, sabemos discernir as oportunidades. Então, irmãos, quando houver Deus falar com nós através de alguma coisa, saibamos reconhecer o tempo dessa oportunidade. Eu peço para que os irmãos abram em Hebreus 3,15. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Vou ler aqui na minha versão. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. E também outro texto, eu vou ler Apocalipse capítulo 3, versículos 21 e 22. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do Pai. Irmãos, eu não sei o tempo, não sei o que Deus está falando no coração do irmão, eu não sei, mas o irmão sabe. E a palavra de Deus é muito clara: não deixe passar esse tempo. Talvez seja o tempo de dar um abraço numa pessoa querida, talvez seja o tempo de pedir perdão a alguém, talvez seja o tempo de ajudar alguém, talvez seja o tempo de
aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque como vimos na escola bíblica, estamos vivendo os tempos finais. Eu não sei, mas aqui, como Jeoás soube discernir, ele não perdeu tempo. Ele foi lá e tinha uma palavra para ele, tinha uma profecia para ele. E eu tenho certeza, Jeoás não era mais amado, não é mais amado. Cada um de nós, todos somos amados. E o Senhor tem algo grande para que o irmão seja uma flecha também, uma flecha da vitória. Então, primeiro requisito, reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. E para isso, devemos estar íntimos de Deus. Segundo requisito, permitir que a mão do Senhor esteja sobre as suas mãos. E no texto que lemos, no versículo 16, diz: aí Eliseu pôs a mão por cima das mãos do rei. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Atire a flecha. Irmãos, outro requisito: as mãos, o irmão permite que as mãos do Senhor esteja sobre a vida do irmão, sobre as mãos do irmão. E aqui no texto que lemos, eu imagino Eliseu fraco, deitado no leito, e o rei, bem de saúde, adestrado na arte da guerra. E note que ele deixou, bem na hora que Eliseu disse para ele ir atirar a flecha, que ele colocasse a mão e direcionasse as mãos do rei, direcionasse as mãos do rei. Às vezes eu penso assim, se fosse eu, mas por que uma pessoa ali fraca, já quase à morte, eu vou permitir que ela direcione aqui o arco? E o rei Jeoás permitiu que o profeta do Senhor dirigisse as suas mãos. Permitir que a mão do Senhor esteja sobre as suas mãos, irmãos. E o propósito de Eliseu com essa atitude era deixar claro que o rei só poderia ser flecha de Deus nesta terra se permitisse que a mão do Senhor estivesse sobre a sua mão. Se queremos ser flechas do Senhor, nós temos que permitir que o Senhor direcione não só as nossas mãos, a nossa vida. Que Ele direcione, que Ele fortaleça, que Ele abençoe. E o que às vezes nos afasta disso, eu falo por mim, é a minha autossuficiência. Não, eu posso, aqui eu posso, aqui eu sei o que eu estou fazendo. Eu não vou pedir a direção de Deus. Eu me acho às vezes superior a Deus, e aí é um grande problema. Aí eu não posso ser uma flecha da vitória do Senhor. Então, irmão, se afaste da autossuficiência que nos afasta. Influências também, evidentemente que conselhos são muito bem-vindos.
mas às vezes a gente dá mais importância a influências, a conselhos humanos do que conselho do Senhor. Eu já falei com fulano, já falei com cicrano, está tudo resolvido. Será que está tudo resolvido? Você deixou o Senhor direcionar a sua vida, a sua flecha? Quem está direcionando a sua flecha? Às vezes é por teimosia, teimoso. Às vezes dá por isso que temos que estar sempre sob a obediência do Senhor. Às vezes é uma teimosia, não, eu vou fazer do meu jeito e o impacto vai, e dá errado. Perdemos a bênção. Terceiro requisito, irmãos, que temos que ter em mente para que sejamos flechas da vitória do Senhor: aprender o caminho da obediência passo a passo. O irmão está disposto, eu estou disposto a obedecer o Senhor passo a passo, não da forma que eu acho, mas da forma que Ele acha. Aprender o caminho da obediência. No segundo livro de Reis, já lemos o texto, no capítulo 13, eu vou ler o versículo 15. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Versículo 16. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Eliseu pôs as mãos por cima das suas mãos. Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei. E disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. E aí o rei atirou. O que quero dizer com tudo isso, irmãos? O terceiro requisito é da obediência. Os irmãos podem notar aqui que ele foi passo a passo. O profeta de Deus falando: pega a flecha, pegue o arco, abra a janela. E Jeoás obedeceu. A grande lição é que para sermos a flecha da vitória, precisamos obedecer a Deus. Item por item, ipsis literis, detalhe por detalhe, momento por momento, passo por passo. Ele podia ter dito: atire a flecha. Não. Pegue a flecha, abra a janela. Então a mensagem que fica aqui nesse requisito é a obediência que devemos ter. Não fazer o que Deus, não é só fazer o que Deus quer que façamos, mas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Precisamos obedecer o Senhor passo a passo, porque Deus não nos revela os detalhes de uma só vez. E aí vem algo maravilhoso, que para sermos flechas da vitória, devemos depender integralmente de Deus. Deus não dá um mapa. Já viu? Deus não dá um mapa. É uma caminhada. O processo da vitória, eu tenho certeza disso, não é num ato, é um processo. Um processo que já está lá no céu, já está decretado. Mas eu tenho que ter a obediência de a cada dia, um caminhar com Deus, conquistar essa vitória. E a obediência é algo tão especial para Deus, e nesse ponto falhamos tanto, que há pessoas, há igrejas, enfim, que
choram, fazem todo, né? Não que agem com sentimentalismo, mas na hora de obedecer eles falham. Como Jeoás foi no leito de morte do profeta e chorou, mas ele obedeceu. Então este requisito, irmãos, que haja obediência. Terceiro requisito, o requisito da obediência. Um quarto requisito para que sejamos flechas da vitória, entender que a vitória não é nossa. A vitória é do Senhor, a vitória é de Deus. E aqui no versículo 17, do texto que lemos, Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. Não é você, rei Jeoás, é Deus. Você reconhece, a vitória é de Deus. A vitória é uma batalha que enfrentamos na terra, mas o resultado é determinado lá no céu. Os irmãos já notaram, e que para que fique bem claro, quando Deus usa os homens na sua fraqueza, Ele usa o homem na sua fraqueza. Por que Ele faz isso? Para mostrar que a vitória é dele. Vamos lá, pegamos Davi, Golias, o rei Davi, pequenininho. Com o que ele venceu Golias? Armas que nem estavam tentando. Ele estava tentando lá colocar espada, toda a armadura de guerra. Não deu certo até. Não estou acostumado. Eu vou com pedrinhas, 5 pedrinhas e um pedaço de pau para enfrentar um gigante. Seguir a nuvem para chegar na terra prometida, né? Vocês vão seguir a nuvem. Eu falo pela minha fé. Isso daí não vai dar certo. Mas com Deus dá certo. Seguir uma estrela para conhecer o menino Jesus. Marchar e gritar para derrubar muralhas. Vão vendo as estratégias do Senhor. Para quê? Para mostrar que a vitória é dele. Você pode ser a flecha que ele quer usar, mas a vitória é sempre dele. 300 homens contra 100.000. É possível, humanamente pensando, prevalecer? O Senhor é. E nós, para sermos flechas da vitória, devemos reconhecer que a vitória é de Deus. Sejamos flechas nas mãos do Senhor. Quando a gente entende que a vitória é de Deus, a nossa dependência de Deus, nós enfrentamos isso com os joelhos no chão. E só com os joelhos no chão os gigantes vão ser derrotados. Coisas que a gente nem imagina poderá acontecer na minha vida da igreja, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Eu sou uma flecha da vitória, mas a vitória é do Senhor. E um último requisito para sermos aqui chamados de flechas da vitória é sabermos discernir que o tamanho da vitória aí depende de mim.
Que vitória que eu vou conquistar? O tamanho da vitória depende de mim. Versículo 18. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. E Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente o sim. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Às vezes eu vejo por mim. Não, tá bom. Vou fazer um trabalho. Não, tá bom. É como diz o ditado, fazer o arroz com feijão ali, né? Não, Deus quer mais da gente. Se você, Jeová, tivesse batido 5 ou 6 vezes a gana, como a gente fala, garra, gana, vencer, você teria exterminado completamente os filhos. Porque a profecia era nesse sentido. E isso ocorre muito na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, no nosso trabalho. A gente não tem esse desejo, essa força de ir até o final, ir completamente até o final. Isso tem a ver, irmãos, com o quê? Por que a gente é assim? Nossa fé é fraca. A gente tem que lembrar que nós estamos apoiados num Deus infinito. O poder de Deus é infinito. Como o pastor Roberto costuma dizer, nós que encolhemos as mãos do Senhor. Nós que encolhemos com a nossa falta de fé. Então, nesse requisito, nós devemos discernir que o tamanho da vitória depende de nós. E depende de quão grande é a minha fé, não em mim, nele, porque ele já falou: você, nós aqui, somos flechas da vitória, e vamos nos comportar como tal. Não vamos bater só 3 vezes. Acho que se o rei soubesse, que não falaram para ele, né? Mas a profecia, acho que ele bateria 10, 20 vezes, né? A flecha. Então, apenas concluindo aqui, irmãos, nesse estudo, para lembrarmos os requisitos que nos fazem ser essa flecha de Deus, a flecha da vitória. Reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. Permitir que a mão do Senhor esteja sobre nós. Aprender o caminho da obediência, passo a passo, para e passo. Entender que a vitória é de Deus. E discernir que o tamanho da vitória, aí sim depende de mim. Depende do quão grande é minha fé no Senhor. Eu estava meditando flechas e arcos, o que na Bíblia significa. E não precisam abrir para lá, mas no Salmo 127 temos que diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Isso significa que os filhos devem ir mais longe que os pais. Eu recebi toda uma carga do meu pai, ele me deixou comigo. Eu tenho que, como pegar o bastão, pegar a flecha, ir mais além, sem demérito algum ao meu pai,
mas eu devo fazer mais que ele. Somos flechas, e por isso da importância da formação dos nossos jovens. Eu analisando também pastor João, flechas, pastor Roberto, flechas, e nós devemos ser assim, devemos fazer sempre mais, mas não baseados na nossa força. Nós somos flechas, mas a força e a vitória, como vimos, não é nossa, tudo dele, por ele e para ele. Então, irmãos, sejamos flechas da vitória do Senhor, e que Deus nos dê o discernimento a cada dia, que possamos andar junto a Ele, para que nessa grande caminhada não erremos o alvo. O alvo é onde? O céu, para vivermos juntos com o nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por mais este culto. Obrigado por tua igreja aqui reunida, Senhor. E que trabalhe, Senhor, em nossos corações. Trabalhe para que sejamos de fato, Senhor, flechas de vitória, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de vitória. Ajuda-nos, Pai. Que todos agora à tarde possam estar reunidos com suas famílias, e que à noite, Senhor, possamos vir aqui à tua casa de oração para mais um culto. Fica conosco. Esta é a oração que fazemos, agradecidos em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Após o pós-lúdio, o culto estará encerrado.